Hoje a nossa convidada é uma senhora muito, muito especial. Vou só fazer assim um pequenino resumo muito breve do seu percurso. A professora Júlia é professora universitária e investigadora na área da energia e das alterações climáticas e é também presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tem mais de 60 publicações em revistas científicas internacionais e coordena uma série de estudos de suporte da política pública nacional no que concerne à mitigação climática há mais de 20 anos. Coordena o Climate Kick Hub de Portugal desde 2016, é presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente desde março de 2017, entre muitas outras coisas. Hoje a sua comunicação fará um bocadinho aqui o resumo de todo o seu percurso, mas irá também focar-se um bocadinho no Acordo de Paris e em que é que consiste o Green Deal, de forma que todos nós possamos aqui ter um bocadinho mais de consciência da seriedade daquilo que se está a passar no nosso planeta. Bom, muito boa tarde. Primeiras palavras é para agradecer o convite que a Gisela e o Sr. Presidente da Câmara tão amavelmente me fizeram. É muito gratificante, em primeiro lugar, sair de Lisboa e vir conhecer outras realidades, que tem sido uma surpresa muito grande para mim, conhecer um bocadinho que tive já a oportunidade de conhecer sobre o Concelho de São João da Madeira. Ainda por cima, convidam-me para vir falar de temas que eu gosto muito e nos quais trabalho há muitos anos, portanto é com muito prazer que eu venho aqui passar esta hora e meia, a falar com vocês todos. Todos os dias e todas as épocas são propícias e necessárias para se pensar futuro, que é o tema deste ciclo de conferências. Mas eu penso que esta época que vivemos é particularmente importante para nós pensarmos no futuro. Por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque estamos sujeitos todos a esta experiência, que nós não fazemos ideia que um dia iríamos estar sujeitos, que é estarmos a viver de uma maneira diferente em comunidade, e isso, para muitos de nós, obriga-nos a pensar, de facto, porque nos proporcionou outra maneira e proporcionou-nos situações diferentes, como, por exemplo, o facto de eu viver no centro de Lisboa e pela primeira vez, desde que vivo lá há muitos anos, ouvi numa mesma tarde e no mesmo momento da tarde 10 pássaros diferentes na minha rua. Eu nunca tinha ouvido isto na cidade de Lisboa, nunca. E, portanto, obrigam-nos a parar, obrigam-nos a equacionar muito da maneira como nós vivemos, e pode ser, de facto, a nível pessoal e a nível de comunidade e de institucional, o momento certo para equacionarmos coisas diferentes e até tomarmos decisões diferentes. O desafio que me fizeram foi para vir falar um pouco sobre o Pacto Ecológico Europeu e perceber de alguma maneira, para percebermos de alguma maneira o futuro que nos espera, que alguém já está a pensar por nós e porque é que este futuro é assim. Eu resolvi dar aqui um subtítulo que é o Pacto Ecológico Europeu, uma oportunidade para a humanidade a partir da Europa. E, no fim, talvez percebamos se isto é verdade ou não, ou tem potencial para ser verdade. Ora bom, antes de chegarmos ao Pacto Ecológico Europeu, achei que podíamos aqui falar e atualizar alguma informação de forma estruturada sobre 2 ou 3 aspectos que estão a acontecer no planeta. Eu trabalho há muitos anos na área das alterações climáticas, sobretudo na componente dos responsáveis pelos problemas das alterações climáticas, ou seja, de quem faz as emissões, mas também dos efeitos que estas alterações climáticas têm trazido. E, portanto, há muitas coisas, podia começar por muitos sítios, começo por aqui, porque da minha perspectiva, aquilo que está a acontecer às calotes polares, seja no norte, no Ártico, seja no sul, na Antártica, é muito clarificador do problema do aumento global da temperatura do planeta. A Groenlândia isto é uma fotografia de 2019, mas é considerado neste momento um dos maiores contribuintes, digamos assim, do aumento global do nível do mar e, para quem não tem muito isto presente, cerca de 70% da população mundial vive nas zonas costeiras, o que significa não apenas as próprias pessoas, mas como todas as infraestruturas, seja de comunicações, aquela que nos abastece a internet todos os dias, seja infraestruturas viárias, rodoviárias, ferroviárias, etc.
E, portanto, este é talvez um dos problemas mais críticos que começa a ter lugar de forma muito expressiva na decisão política, porque lugar na comunidade científica internacional já tem há muitos anos. Portanto, a Groenlândia é neste momento, de facto, o top dos contribuintes do aumento do nível do mar. Muito recentemente, há cerca de um mês, ou menos talvez, saiu um estudo bastante grande sobre o que se passa na Antártida. O Ártico e a Groenlândia têm sido estudados muitíssimo mais, mas saiu então um estudo bastante importante. Foi um estudo que resultou de 25 anos de observações de satélite das movimentações das placas de gelo da Antártica e espantou-nos a quantidade de gelo que está a ser perdida desde que esta análise tem sido avaliada. Também é bastante preocupante a temperatura que foi registada mais quente desde que há registros humanos, como é natural, de 18 graus Celsius, que foi registada em 6 de fevereiro de 2020, em termos, portanto, a temperatura mais elevada para aquela época do ano. E, portanto, de facto, quer dizer, nós quando olhamos para isto, temos que perceber onde é que nós vamos ter. O Fórum Económico Mundial identificou, baseado numa série de análises, 11 cidades que estão em vias de desaparecer. Desaparecer significa mesmo, liminarmente, ficarem debaixo d'água. A primeira de todas, eu digo primeira, porque já tem número 1, o Fórum Económico Mundial disse que pôs isto como número 1, não sei porque é que esta é número 1 e esta a 11ª, é a cidade de Jakarta. A cidade de Jakarta, o governo de Jakarta, na Indonésia, neste momento, está a definir qual será a sua outra capital, porque vai sair da cidade de Jakarta, porque há zonas da cidade de Jakarta que já estão, durante grande parte do ano, submersas em água. Há várias cidades, tanto em continentes dos chamados países desenvolvidos, temos aqui a cidade de Houston, por exemplo, Veneza, a zona de Virgínia, das praias da Virgínia, Bangkok, Roterdão, que tem um dos maiores portos do mundo, está localizado em Roterdão, New Orleans, que há uns anos também ouvimos falar muito dele por causa do Katrina, e cidades naturalmente mais de continentes com menos disponibilidade financeira, com menos know-how de engenharia para fazer face a esta subida do nível do mar. A cidade de Dhaka, a capital do Bangladesh, nós muitas vezes temos sabido notícias de ficar inundada com alguma frequência, muito facilmente inundável, e, portanto, uma subida de nível do mar não muito acentuada é suficiente para estas zonas deixarem de ser temporariamente inundadas para ser permanentemente. Ou outras cidades, a cidade de Alexandria no Egito, a cidade de Lagos na Nigéria, que é uma mega cidade. E, portanto, isto só para vos dizer que, de facto, quando há este impacto, digamos, do aumento do nível do aumento da temperatura global do planeta, que tem impacto na subida do nível do mar, vai-nos chegar à porta. Nós não temos ali nenhuma cidade portuguesa, mas nós vivemos num mundo muito interconectado, um mundo muito dependente uns dos outros e, de certeza, que de uma maneira direta ou indireta, quando estes fenómenos acontecem noutra parte do planeta, vem-nos ter à porta também. Outro aspecto que, no meu entender, para além da crise climática, deve merecer a nossa atenção top número 1, ao mesmo nível, é aquilo que se está a passar com a perda massiva da biodiversidade do planeta. Há cerca de 2 semanas saiu o Índice Global do Planeta Vivo, que é um índice composto e que traduz, de alguma maneira, de uma forma agregada, como é que a biodiversidade do planeta tem vindo a evoluir. É um índice que é feito pela WWF e vem-nos mostrar que ele é calculado desde 1970, que cerca de 68% de população de mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis e peixes tem estado em declínio neste período, desde 1970 a 2016. De uma maneira geral, este índice está em declínio em todas as regiões do mundo, mas com especial proeminência na América Latina e nas Caraíbas. Estas são as principais causas. A primeira delas todas é as alterações do uso do solo, que normalmente conduz a alteração do uso do solo significa quando nós alteramos um estado de um determinado ecossistema rural,
costeiro, etc., para a ocupação humana. É isso que temos vindo a fazer desde que a agricultura foi inventada e nós deixamos de ser nómadas e passamos a ser sedentários, mas a partir da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial trouxe de facto muitos impactos positivos a nível de bem-estar, a nível de melhorias na saúde, melhorias na alimentação, etc., a população mundial começou a crescer, progressivamente mais, e, portanto, a população mundial começa a crescer, nós precisamos de infraestruturas para viver, para nos movimentarmos, etc., e, portanto, é desde esse momento que nós começamos a conquistar mais espaço a estes ecossistemas naturais. E quando nós conquistamos estes espaços, quem lá vivia antes, que eram estes répteis e anfíbios e pássaros, etc., deixam de ter o seu sítio. E, portanto, este tem sido um movimento em aceleração e desde meados do século passado, este índice, como disse, vem desde 1970, que esta conquista do espaço à nossa volta para nosso usufruto direto tem sido a principal causa, normalmente cerca de 50% desta perda de biodiversidade. Há outras razões, como a sobreexploração de espécies. Aquilo que nós mais conhecemos é a sobreexploração de espécies pesqueiras, por causa da nossa alimentação, mas também espécies invasivas e doenças, poluição, e aqui as alterações climáticas têm um papel, mas não é um papel fundamental. E, portanto, este aspecto, muitas vezes nós temos tendência a pensar que a perda de biodiversidade é algo que, como nós vivemos em comunidades urbanas ou semi-urbanas, é algo que se passa um bocado longe. Não é. Pode-se passar longe. Pode-se passar na Amazónia, ou pode-se passar nas florestas de Madagascar, ou nas florestas da Indonésia. Mas a verdade é que esta riqueza de biodiversidade garante-nos que os ciclos naturais que governam o planeta e que nos governam, como o ciclo do carbono, o ciclo do carbono é aquele que está na base do aumento global da temperatura do planeta. Quando nós cortamos, por exemplo, um exemplo muito fácil de perceber, quando se corta uma área extensa, por exemplo, de uma floresta tropical, ou para passar à agricultura, por exemplo, aquilo que nós estamos a deixar de ter é um serviço que essa floresta está a fazer, que é retirar CO2 da atmosfera. Faz parte do ciclo do carbono. Por outro lado, como nós estamos a queimar, ou temos vindo a queimar, continuamos muito combustíveis fósseis, o que nós estamos a fazer não é mais do que retirar o carbono do subsolo, sob a forma de carvão, ou de petróleo, ou de gás, e transformá-lo, usar essa energia que ele nos proporciona e passar esse carbono, sob a forma de CO2, para a atmosfera. E, portanto, se nós, por um lado, estamos a aumentar estas emissões de CO2 e, por outro lado, estamos a deixar de ter áreas florestais da proporção em que tínhamos, cada vez há mais este desequilíbrio deste ciclo do tal carbono global e que é responsável pelo aumento da temperatura. E, portanto, a biodiversidade garante-nos muitos equilíbrios naturais e que está na base de uma coisa muito fundamental para nós, que é a segurança alimentar. Provavelmente já podem ter ouvido falar, eu não sou especialista nesta matéria, mas é um tema que me tem apaixonado muito e leio com alguma frequência, o que se está a passar em termos mundiais com o desaparecimento das abelhas. As abelhas são o principal mecanismo de polinização. Claro que o homem tem sempre invenções. Há uma empresa neste momento que tem abelhas, microdrones e nanodrones, que são abelhas que fazem polinização. E, portanto, mas a certa altura temos que nos perguntar se nós vamos conseguir, de facto, substituir todos os ciclos naturais por tecnologia. Eu não acredito nesse paradigma. Portanto, prefiro apostar mais na preservação, numa economia diferente que preserve os ciclos naturais que nos dão estes serviços. Outro aspecto, para além da biodiversidade e do derretimento das camadas de gelo do nosso planeta, são os incêndios florestais. A razão por que eu trago aqui os incêndios florestais é porque eles estão muito relacionados também com o que se está a passar no domínio das alterações do clima. Esta é uma imagem da Austrália, de novembro do ano passado.
A Austrália, volta ou não volta, tem incêndios florestais. Os incêndios florestais não são nada não são novidade. Em Portugal não são novidade. Na Península Ibérica há incêndios rurais, como agora se diz, desde sempre. Portanto, faz parte até de um ciclo de renovação da paisagem. A questão porque nós falamos nos incêndios florestais neste momento é pelas proporções que eles estão a adquirir, não é pela existência destes incêndios. Os incêndios do ano passado na Austrália foram considerados os mais dramáticos, podemos chamar mesmo usar esta palavra, pelas consequências que tiveram para a fauna das regiões afetadas. Foi considerado os incêndios mais dramáticos daquela região. Uma das frentes de incêndio do ano passado tinha 6.000 km. Isto é absolutamente impossível. Não vale a pena pensar que são geríveis pelo homem. Quer dizer, é impossível lidar com incêndios florestais desta proporção. E, portanto, o que é que está aqui a acontecer? Por exemplo, no caso da Austrália, o que está aqui a acontecer, portanto, a Austrália fica deste lado, temos o Oceano Índico e daquele lado temos a zona do Corno da África. Sabia que há um fenómeno no Oceano Índico, que é o chamado Dipolo do Índico, que, volta ou não volta, o que é que acontece à temperatura do Oceano Índico? Fica mais quente na zona oeste, portanto, na zona do Corno da África, e mais frio na zona das Filipinas e na zona da Austrália. Okay? Portanto, é dipolo porque há aqui uma dicotomia de temperaturas. Não se percebe ainda porque é que isto acontece. O que se tem verificado é que este fenómeno tem vindo a ser mais frequente. Há análises de 50 anos, com imagens de satélite, e que mostram que este fenómeno tem vindo a ser mais frequente e com maior magnitude. Então, o que é que acontece nos anos em que há o dipolo do Oceano Índico? Na zona do Corno da África, onde a temperatura da água é mais quente, há mais evaporação de água. E, portanto, quando há mais evaporação de água, aumenta a precipitação na região. O ano passado, isto veio para as notícias, mas não veio para as notícias 2,5 milhões de africanos que ficaram durante o mês de julho, que foi particularmente dramático, muitos deles sem casas, porque tiveram cheias gigantescas daqueles países ali, de Somália, etc., no Corno da África. Por outro lado, em contrapartida, na zona da Austrália, como está fria, como a água está mais fria do que é normal, não há evaporação nenhuma. Não há evaporação significa que não há precipitação. Não havendo precipitação, temos níveis de seca brutais. E o que aconteceu ano passado na Austrália, que a partir de pequenos incêndios tornaram-se coisas ingeríveis, foi precisamente o registro de uma seca recorde, porque foi um dos anos em que este dipolo do Oceano Índico foi mais ativo, digamos assim. Houve maior diferença de temperatura entre a temperatura mais quente de um lado e mais fria do outro. Portanto, tudo isto está relacionado. Okay? Tudo isto está relacionado. Agora, mais recentemente, aliás, estão a decorrer. Ainda ontem tive um Skype com uma pessoa no Oregon e perguntei-lhe, ela dizia-me que continua fora de controle os incêndios. E, portanto, o Estado do Oregon está em estado de emergência, tiveram que deslocar 500 mil de pessoas e, mais uma vez, aquilo que está a governar a ingovernabilidade dos incêndios é uma baixa umidade recorde também. E, portanto, nós estamos aqui perante um padrão, de facto, bastante assinalável de incêndios. Isto aqui diz respeito à Califórnia. E o antigo diretor dos Serviços Florestais dos Estados Unidos referiu agora há pouco tempo, 9 em cada 10 dos maiores incêndios florestais na Califórnia ocorreram na última década. Portanto, eu podia continuar com mais slides, não tenho mais nenhum, tiram só esses dois, mas podia continuar com os incêndios do ano passado das florestas do Círculo Polar Ártico, que também foram bastante para aquilo que é vulgar. Os nossos incêndios em 2017, quer dizer, portanto, estamos aqui a ver um padrão, de facto, que é preocupante. Ora bom, tudo isto configura a noção de risco. Tudo isto configura a noção de risco para um humano em particular, para cada nós em particular, configura isso. E, portanto, eu fui buscar aqui este gráfico, que é um gráfico que todos os anos é preparado pelo Fórum Económico Mundial, que vai... uma semana antes sai da Cimeira de Davos, na Suíça,
E esta percepção, isto é um resultado de um inquérito que o Fórum Económico Mundial faz a um painel bastante alargado, cerca de 200 pessoas, que inclui chefes de governo, inclui CEOs de multinacionais, inclui pessoas de organizações não governamentais, inclui alguns académicos, portanto, e distribuído na Europa, Estados Unidos, África, portanto, tem uma representação, digamos, a nível global. E o que eles fazem é é uma espécie de uma paisagem para perceber o que é que preocupa estas pessoas em termos de riscos, e nós aqui temos o impacto e aqui temos a probabilidade de ocorrência. Portanto, aqui baixo impacto e baixa probabilidade de ocorrência. Posso ter uma probabilidade de ocorrência muito baixa, mas um grande impacto. Por exemplo, aqui estamos neste canto das armas de destruição maciça. Ou então podemos ter aqui uma grande probabilidade de ocorrência, mas com impacto relativamente moderado, que é o caso, por exemplo, de comércio ilegal ou da deflação das economias. E se formos aqui para este canto, temos grande impacto e elevada probabilidade de ocorrência. E o que é que nós vamos aqui encontrar que preocupa este painel, que de alguma maneira governa a economia mundial? E, portanto, as nossas vidas, mais ou menos. Temos aqui a falha na ação climática, portanto, o que é que se conseguimos ou não gerir o tema das alterações climáticas, o problema dos eventos extremos, esta seca que está na base do incêndio da Austrália é um evento extremo. Temos a perda de biodiversidade, temos desastres naturais, temos os desastres feitos pelo homem. Reparem, eu trouxe a última, que saiu este ano, mas se eu fosse buscar os outros anteriores, nos últimos 5 anos, estes temas globais relacionados com o ambiente e sustentabilidade do planeta estão sistematicamente no top 10 ou no top 5 de preocupações. E, portanto, isto para nos mostrar que, de facto, existe neste momento uma percepção muito arraigada daquilo que é a noção de risco sobre o estado do planeta. O que é que isso representa para as economias, o que é que representa para o nosso bem-estar e como é que nós podemos lidar com este risco. E, portanto, de uma maneira é preocupante, mas na minha perspectiva é positiva, porque se estes riscos têm esta percepção, significa que os políticos vão olhar para eles de uma forma estrutural e estruturante, de forma estratégica. Os CEOs das multinacionais já vão considerar não apenas um tema que um departamento da empresa tem para tratar, mas coloca estes temas na agenda estratégica das empresas e, portanto, traz algum otimismo na forma como estes problemas estão a ser encarados de forma séria no futuro e não de uma forma de ficar bem, como muitas vezes, e no passado, nos últimos anos, muitas vezes era esta a percepção que nós tínhamos. Então, o que é que se passa aqui em termos de alterações climáticas? Aquilo que está a desgovernar o sistema climático é, como eu disse já há pouco, as emissões de CO2. O CO2 é um gás com efeito de estufa, o que significa que é um gás, quando chega à atmosfera, tem um comportamento como se fosse um cobertor, e então a energia solar, quando entra, depois quer sair e uma parte já não sai, volta outra vez para dentro, outra vez para a atmosfera, para baixo. E, portanto, uma das medidas que nós temos para avaliar isto é a concentração em partes por milhão deste CO2 na atmosfera. O que nós verificamos aqui é que é uma subida, claro, isto tem variações, obviamente, isto está a ser permanentemente monitorizado em diferentes partes do globo, isto é numa estação que é mais paradigmática, que é no Havaí, e temos estado sempre sistematicamente a subir. Portanto, nós estamos em 414 ppm. Eu já não sou uma rapariga nova, já estou com 25 anos, e lembro-me de pensar, como é que será o planeta com 400 ppm? E, portanto, com 400, 405, tínhamos a ideia que se passássemos 405 ppm, não devíamos deixar o planeta, e já estamos em 414. O que é que isto significa? Antes da Revolução Industrial havia, claro, uma concentração, porque se não houvesse estes gases com efeito de estufa nós não conseguíamos viver, não havia vida. O efeito de estufa é um efeito natural e por causa dele nós conseguimos viver no planeta, só não conseguimos. Mas antes da Revolução Industrial nós tínhamos 280 partes por milhão. E, portanto, o que nós estamos a fazer é, de facto, acelerar, a desequilibrar o tal ciclo do carbono, que é tirar o carbono que está no subsolo, sob a forma de combustíveis fósseis,
queimá-lo e um dos subprodutos CO2 colocar na atmosfera. E o sistema global, parte deste CO2 é absorvido pelos oceanos, e eu tenho que me controlar o tempo, porque está a ver que isto eu não consigo, agora já fui para os oceanos. Parte deste CO2 é absorvido pelos oceanos. Se não fosse absorvido pelos oceanos, este CO2 já não estávamos em 414, estávamos já nos 430, 440. Tem o reverso da medalha, é que a acidificação dos oceanos é um problema bastante, está a começar a ser um problema bastante sério. Não está a começar, já é um problema bastante sério. Porque um dos impactos das águas mais acidificadas tem a ver com as estruturas que têm calcário na sua composição, como sejam os corais, e há zonas do planeta em que as pradarias de corais já estão irreversivelmente destruídas. A grande barreira de coral da Austrália, que está sob o domínio do governo da Austrália, as Nações Unidas já as quer tirar do governo da Austrália, e a Austrália viu-se na obrigação de fazer um programa gigantesco de financiamento de recuperação da barreira de coral, e, portanto, neste momento há laboratórios de corais em terra que os mergulhadores depois vão, tal e qual como se vai fazer as alfacinhas na horta, eles vão pôr coraizinhos na barreira de coral para acelerar a recuperação. Alguns têm sucesso, outros nem tanto. E, portanto, a outra grande componente do planeta que absorve este CO2 são as florestas. E, portanto, se nós estamos a ver a floresta Amazónia a ser destruída com milhares de hectares, e ficamos sem esta máquina de retirar CO2 da atmosfera e, portanto, cada vez mais o compartimento da atmosfera vai recebendo mais CO2, porque deixa de ter os oceanos que estão a atingir o limite de saturação, de absorção, e estas florestas que não estão a crescer, estão a reduzir-se. E, portanto, neste aspecto, quem está muito por dentro destes circuitos globais, digamos assim, é bastante preocupante saber estas coisas e ter conhecimento destas coisas. Bom, seja como for, os políticos organizaram-se, mal ou bem, e em 2015, depois de muito esforço e de muitas cedências, conseguiu-se chegar a um acordo, que é conhecido como o Acordo de Paris, em 2015, portanto, chegou-se a acordo em 2015, e o objetivo que está aqui é evitar, fazer todos os possíveis, a nível dos governos e das economias, para que este aumento da temperatura do planeta não passe, venha bem abaixo dos 2 graus. Eu, por acaso, não trouxe esse gráfico, mas neste momento a temperatura média do planeta já está relativamente àquilo que era a temperatura antes da Revolução Industrial, a 1 grau. Portanto, já temos 1 grau. E o que nós gostaríamos é não passar 1,5 graus. E o que não queremos mesmo passar é de 2 graus. Porque os estudos que existem do planeta a 3 e a 4 graus são muitíssimo, mas muitíssimo preocupantes. São os tais estudos em que aquelas 11 cidades desaparecem. Ok? E, portanto, aqui, em termos pragmáticos, o que é que isto significa? Em termos pragmáticos, significa que o que estes governos que acordaram no âmbito das Nações Unidas é desenvolver todos os esforços para alcançar aquilo que se chama o equilíbrio entre as emissões antrópicas, é de origem humana, e as remoções por sumidouros, que é as florestas, atingir este equilíbrio na segunda metade do século XXI, deste século. Atingir um equilíbrio significa igual a zero. É o conceito de neutralidade carbónica. Ou seja, eu estou, por exemplo, portanto, tenho componentes no planeta emissores, que são as refinarias, as centrais térmicas a carvão, todos os consumidores de combustíveis fósseis, os nossos automóveis, que utilizam gasóleo e gasolina, e, portanto, todos estes têm efeito positivo, emitem CO2 e outros gases com efeito de estufa. Eu hoje aqui estou só a falar de CO2, há outros gases como o metano, por exemplo, que também é importante. E depois há os sumidores, como as florestas, que, por via da fotossíntese, retiram o CO2 e, portanto, são os que fazem a remoção deste CO2. E, portanto, aquilo que a neutralidade carbónica que é preconizada pelo Acordo de Paris, o que é que significa? Que até 2050 eu consiga reduzir estas emissões ou a zero, ou então a um montante que seja equivalente ao montante que as florestas consigam absorver. E, portanto, quando esta parte positiva for igual a esta parte negativa, estamos perante um balanço zero e dizemos que atingimos a neutralidade carbónica. Isto dito assim, pelo slide, tipo de mal,
É muito simples. Isto é gigantesco. Aquilo que temos pela frente é bastante significativo. Para vocês perceberem, aquilo era um esquema, não era real. Isto sim já é um gráfico com dados reais. Este gráfico aquilo que nos mostra é a evolução desde 1990 das emissões do mundo inteiro de CO2 da queima dos combustíveis fósseis e da indústria. E o que nós verificamos é um aumento, é um comboio que não para de aumentar, de crescer. Portanto, temos aqui na década de 90, digamos assim, um aumento que não chegava a 1% ao ano destas emissões de CO2. Na década de 2000 isto triplicou. Porquê que isto triplicou? Na década de 2000 foi quando a China começou a ter PIBs acima de 10% ao ano e quando começou a ser a fábrica do mundo. A Europa começou a fechar algumas das suas fábricas, mas nós não deixamos de comprar tudo o que tínhamos por direito de comprar e, portanto, importamos da China. E, portanto, a China é a principal responsável, é um motor, digamos, que puxa esta diferença que vai de 1% para o 3%. Não é só a China, são chamadas economias asiáticas, mas a China, de facto, é o principal. E depois aqui, nesta década de 2010, que está agora a terminar, 2020, voltamos outra vez a abrandar. Aqui, isto abrandou aqui por vários motivos. Primeiro, porque houve aqui a crise financeira de 2008 e 2009, que se nota aqui neste biquinho para baixo, mas depois no ano seguinte continuou. E aquilo que tem sido feitas muitas análises para explicar este platô, este planalto, é de facto, começa a ser visível muitos dos investimentos e das políticas que muitos países do planeta têm vindo a fazer em termos de renováveis e em termos de eficiência energética, mas sobretudo de renováveis. E, portanto, o que é importante aqui perceber é que, do ponto de vista económico, e sobretudo para os economistas mais convencionais e que são os economistas, é a percepção da economia que nós temos atualmente, que é o crescimento do PIB, o importante aqui, a nota que eu gostava de deixar, é que este abrandamento que nós estamos a verificar aqui, mas que depois aqui em 2017-18 já não verificamos outra vez, já estamos a crescer outra vez, tem a ver. É um abrandamento, mas que não implicou o abrandamento do PIB. Portanto, há uma espécie de dissociação entre o crescimento do PIB e as emissões. Porque, no limite, aquilo que é o nosso paradigma de bem-estar é nós não deixarmos de ter acesso às condições, vamos dizer, razoáveis, mínimas e um pouco até acima de mínimas de bem-estar, sem emissões de gases com efeito de estufa. Este é o paradigma que nós queremos para a economia mundial, mas que é o desafio das nossas vidas, das pessoas que todas estão aqui. Claro que no meio disto há aqui muitos sinais contraditórios. Por um lado, conclui-se e chega-se a acordo em Paris, mas por outro lado nós temos políticas ativas de subsidiação de combustíveis fósseis. Este estudo que eu trago, e é esta fonte que eu uso porque é uma fonte que é do FMI, portanto é uma entidade muito conservadora em termos económicos e, portanto, digamos que nos merece bastante crédito neste tema, apurou em 2015 que os subsídios dados no mundo inteiro, isto é uma estimativa para a economia global, equivaliam, eram da ordem de 6,7 trilhões, isto é na linguagem dos americanos. Isto equivale a 6,3% do PIB global. Portanto, isto foi no ano do Acordo de Paris. 2 anos depois, aumentamos, portanto, os subsídios aos combustíveis fósseis ainda eram superiores. E quem são os 5 principais, digamos, subsidiadores de combustíveis fósseis? A China, em primeiro lugar, os Estados Unidos e a nossa União Europeia está aqui em quarto lugar. Não estamos a falar do global, dos vários países todos da União Europeia. E, portanto, temos que ser um pouco sérios a fazer isto. Eu penso neste momento, em termos políticos, pelo menos o discurso que eu ouço de vários quadrantes políticos na Europa, à exceção de alguns países que estão muito preocupados, como é o caso da Polónia, que tem muita da sua economia baseada em carvão, mas começa a ser insuportável do ponto de vista político continuar a ter legislação, a ter peças legislativas que configurem subsídios aos combustíveis fósseis.
E, portanto, vamos esperar que, globalmente, a coisa vá no sentido oposto. É evidente que isto depende muito de quem está à frente destes países. Eu duvido que, por exemplo, o senhor, como o Presidente atual dos Estados Unidos, com o modelo de economia que ele tem, mexa uma palha para alterar este estado de coisas, portanto, não podemos pensar nisso. Mas e a Rússia é a mesma coisa, porque tem muita dessa economia baseada no gás natural, e muito no gás natural, mas também no petróleo, e, portanto, é problemático. A Índia tem iniciativas para deixar cair estes subsídios. Estamos numa encruzilhada, diria eu. O que é que se está a passar na Europa em termos de emissões? A Europa, isto é que vem desde 1990, que é quando há dados mais fidedignos deste cálculo, tem vindo a decrescer, desde 1990 até agora as últimas submissões que se referiram ao ano de 2017 ou 17, isto vai aqui até 2017, decresceu mais até do que 20%, mas não nos podemos esquecer que muito deste decréscimo que aqui está foi por aquilo que eu já disse há bocadinho, porque nós transferimos muita da indústria europeia para a China. Não deixamos de ser consumidores destes produtos. Portanto, indiretamente, o nosso consumo está a produzir gases de efeito de estufa e CO2 nas outras economias das quais nós importamos. Esta é a razão pela qual este problema das alterações climáticas tem de ser abordado de forma global. E a solução tem de ser encontrada de forma global. É impossível resolver este problema por um país ou por uma região que seja. O que é que se espera no futuro? No futuro, portanto, nós temos aqui até... o objetivo para 2020 era reduzir 20% das emissões relativamente a 2005, é esta a base. Aqui em 2017 já tínhamos reduzido 20% e, portanto, podemos dizer que vamos cumprir a meta, mas nunca esqueci que estamos a importar meias da China, atenção. Aqui o objetivo para 2030, o objetivo que está acordado é menos 40%, sendo que a senhora Úrsula, há 2 dias no Estado da União, exortou e vai propor, e portanto exortou os políticos do Parlamento Europeu e depois do Conselho, a atingirmos um objetivo de redução de menos 55% e não de 40%. Portanto, puxou bastante aqui a expectativa. Porque aquilo que nós pretendemos é chegar a 2050 com reduções da ordem dos tais menos 95%. Estamos a contar com o outro bocadinho das florestas para fazerem o resto do trabalho. Portanto, atingir a neutralidade carbónica aqui em 2050. Eu não sei se têm a noção o que é que isto significa, estas linhas. Estas linhas significam transformar a forma como nós produzimos tudo o que temos e a forma como nós consumimos. E, portanto, temos 2 maneiras de olhar para isto. Ou ficamos altamente agoniados e deprimidos e essas coisas todas más, ou olhamos para isto como uma oportunidade. E aquilo que temos que fazer é perceber, ok, eu vou ter que continuar a comprar roupa, eu vou ter que continuar a comprar calçado, eu vou ter que continuar a usar telemóveis, a usar as coisas todas. Como é que eu vou produzir estas coisas todas de uma outra maneira? Sem emitir gases com efeito de estufa. Ok? E de preferência, hoje não vou complicar muito isto, porque eu também queria fazer estas coisas todas ao mesmo tempo que tenho que ganhar biodiversidade. Porque não pode ser só estas emissões. Mas se calhar nos focamos mais no ponto das alterações climáticas. Portanto, é neste contexto de entender esta crise climática como uma oportunidade que aparece o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu. Pela mão desta senhora, que é a nova comissária, e que é a bandeira dela, digamos assim. É como ela diz, o Green Deal é o nosso movimento Homem na Lua. Isto é uma referência ao momento, foi uma frase dita pelo JF Kennedy, quando decidiu atribuir, já não sei quantos bilhões de dólares ao projeto de colocar o homem na Lua, e quando os americanos foram à Lua. E, portanto, é desta ordem de grandeza a ambição que deve ser entendido o Pacto Ecológico Europeu. E temos mesmo que todos, nas nossas competências profissionais e nas nossas competências enquanto consumidores e cidadãos, temos que entender isto como o nosso momento homem na Lua, porque senão o nível de ambição é tão grande que corremos o risco, se não encararmos e se não estivermos comprometidos com este nível de ambição,
com tudo o que isso significa, e vamos ver algumas coisas que é que isso significa, corremos o risco de não atingirmos. Mas aqui a palavra-chave é transformar esta crise numa oportunidade. Como é que normalmente como é que isto se faz? Há uma palavra-chave no meio disto tudo, que é a palavra inovação. Temos de ser inovadores. A todos os níveis, inovação tecnológica, inovação social, inovação política, até inovação política. É muito preciso inovação política. O Pacto Ecológico Europeu tem 10 pilares, que cobrem diferentes áreas. Eu tenho mais uns slides, vejam-me em tempo, José, se faz favor. Cobre 10 pilares, que vai cobrindo diferentes áreas da economia europeia, e que está suportado também por um dos pilares que tem a ver com o problema do financiamento, como é que se financia esta transformação da economia europeia, como é que se faz esta transição não deixando ninguém para trás, e portanto eu ia passar assim um bocadinho em revista aqui os vários pilares. Vou só parando em um ou dois pontos, porque isto é muita coisa, e não vos quero lançar aqui a tarde de sábado. O primeiro deles todos é o pilar da ambição climática, e portanto aquilo que até hoje, na Europa, os indicadores de redução de gases com efeito de estufa eram mais ou menos indicativos. Claro que todos os países sempre fizeram o possível. Nem todos cumpriram, por exemplo, o objetivo do Protocolo de Kyoto. A Espanha não cumpriu o objetivo. Antes do Acordo de Paris havia um outro acordo, que era o designado Protocolo de Kyoto, e a Espanha não conseguiu cumprir e não lhe aconteceu nada. Portanto, toda a política europeia tem estado assente no comprometimento, mas não é, como é que se diz, legally binding, não é obrigatório, ok? E, portanto, o que esta senhora vem propor é uma lei com caráter de obrigação, e que depois há de desaguar nos vários Estados-membros, ok? O outro aspecto, já referi, é aumentar a ambição de redução das metas para 2030, ela referiu 55%. O outro aspecto que é muito importante, que eu sublinhei aqui, tem a ver com a criação de uma coisa muito problemática. Neste pilar, este vai ser o calcanhar daqueles da Europa, que é um mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras. O que é que isto significa? Isto tem a ver com a competitividade da indústria europeia. Nós não podemos estar a viver num continente com objetivos muitíssimo agressivos em termos de redução de gases com efeito de estufa, porque isso vai implicar grandes investimentos e vai implicar, muito provavelmente, o aumento dos produtos de consumo final, dos consumidores. E, portanto, eu não posso estar com um movimento destes na Europa e, ao mesmo tempo, ter as fronteiras abertas para entrarem produtos de outros continentes, como da China ou da Ásia, sem grandes restrições e, portanto, ferindo, digamos assim, a competitividade dos produtos feitos na Europa. Isto verifica-se no têxtil, verifica-se no calçado, por isso é que o calçado português se especializou para nichos muito altos de produto, de preço, porque não consegue competir com o calçado que vem da China, porque, de facto, há um outro paradigma de produção. E, portanto, este mecanismo de ajustamento é uma coisa... Isto é muito inteligente, esta designação, porque aqui estamos a falar de uma taxa à entrada das fronteiras. Só para não usar a palavra taxa, os políticos sabem muito bem inventar as palavras certas, não é? Porque, de facto, ajustamento, o mecanismo de ajustamento, estamos a falar de uma taxa à entrada da Europa, de todos os produtos que vêm de fora. E, portanto, o problema aqui nem é perceber este mecanismo, há muitos trabalhos já que têm várias sugestões, o problema é fazer passar isto na Organização Mundial do Comércio. Sendo que a Organização Mundial do Comércio já abriu a porta para começar este tipo de discussões. E, portanto, a Europa, de facto, tem que se manter unida e, como devem imaginar, a Organização Mundial do Comércio a Europa tem que se degladiar com os Estados Unidos de um lado e a China do outro e a Rússia à frente, e, portanto, isto não é fácil e vai estar sozinha, relativamente sozinha nisto. Portanto, é um grande desafio aqui. Porque se isto não acontecer, vai ser muito difícil convencer os industriais e fazer sobreviver a indústria europeia, que vai perder competitividade relativamente aos outros. Na energia, é o pilar número 2. Há aqui também duas outras coisas importantes. Vai haver uma revisão bastante grande daquilo que são os padrões de eficiência energética nos edifícios e de energias renováveis. Está criado um pacote muito que se chama Onda de Renovação, Renovation Wave, que pretende duplicar a taxa de renovação energética nos edifícios públicos e privados,
que, diga-se em boa verdade, é das maiores fontes de emprego que existe e, portanto, numa situação a seguir ao Covid em que começa a haver muito desemprego, há que fazer formação a quem está desempregada e começar a fazer esta renovação do parque de edifícios da Europa. Porque isto tem um impacto absolutamente direto em duas coisas fundamentais. No conforto climático que nós temos nas nossas habitações, e nós em Portugal passamos muito frio e passamos muito calor, e as ondas de calor são previstas a aumentar para a zona da Península Ibérica. E, por outro lado, quando nós temos uma casa bem isolada, com janelas duplas, etc., também gastamos muito menos energia, ok? E, portanto, é das opções mais, como se diz, win-win-win. É ganhador para uma série de setores. Um pilar como 3 tem a ver com um novo pacote para a economia circular. Este vai pôr aqui também, é muito importante este pacote. Eu pus aqui, ele já está mais ou menos definido. Eles o que querem, portanto, o que está aqui em causa é tornar todos os produtos que nós consumimos, um telemóvel que nós consumimos, ter padrões de elevada sustentabilidade. E isto ser norma para todos os produtos que aconteçam e que se façam. É evidente que se a Europa põe uma norma destas, mesmo que o telemóvel venha da Coreia do Sul ou venha da China, um Xiaomi que venha da China, tem que obedecer esta norma. E, portanto, quando a União Europeia põe normas de produto final, os produtores são obrigados a usar esta norma, senão os produtos não entram. É uma forma de controlar o problema. Por exemplo, atualmente, e vocês têm ouvido muito esta problemática da exploração de lítio em Portugal, o lítio é muito importante, é muito necessário para tudo o que é baterias, para os telemóveis, mas também para os tais veículos elétricos. E, portanto, é preciso muito lítio. Temos duas maneiras de ir buscar lítio. Ou vamos explorar a indústria extrativa e, portanto, matérias virgens, e isso, o que é que vai acontecer? Se fizermos isso, lá estamos a cativar ecossistemas naturais, nomeadamente cá em Portugal, por isso há essa contestação, e, portanto, estamos a ferir um dos principais problemas da causa da biodiversidade do planeta, ou vamos buscar o lítio onde ele existe, que é nos nossos telemóveis. O que é que acontece? Acontece que a forma como os telemóveis são feitos, atualmente, é difícil e é caríssimo buscar o lítio e o cobalto. O cobalto, a propósito, é a principal fonte de cobalto dos nossos telemóveis é da República Democrática do Congo, feito, extraído por crianças. E, portanto, uma das coisas que nós temos que começar a fazer, e está muito patente, por exemplo, na área da eletrónica e das tecnologias de informação e telecomunicação, é a Europa começar a estabelecer normas de desenho para os telemóveis, para que seja mais fácil e bastante fácil e barato recolher essas matérias-primas, para que os telemóveis e estas eletrónicas durem mais tempo. Os inquéritos que eles fizeram dizem que a maior parte das pessoas não quer, não tem nenhum prazer. Isto é, 2 em cada 3 europeus. Há 1 em cada 3 europeus que sai, sei lá, eu não consumo, mas o iPhone 34, e claro que querem comprar o iPhone 34, embora o iPhone 33 ainda esteja impecável. Mas 2 em cada 3 europeus não têm este sentimento, não quer fazer isto. Faz isto porque o telemóvel chegou ao fim do tempo de vida. E nós podemos construir estes aparelhos para que eles durem mais tempo, aumentar o tempo de vida dos equipamentos que nós utilizamos. Portanto, este é um ponto essencial, de facto, não só para as alterações climáticas, mas para a sustentabilidade de todos os ecossistemas. Poluição zero. A Europa quer, a senhora Ursula von der Leyen quer acabar com a poluição e ter químicos que façam testes de stress à sustentabilidade, ou seja, quando entrarem nos sistemas da natureza, na água, nos solos, etc., não constituam um problema para esses ecossistemas. Depois, um pilar 5 sobre ecossistemas e biodiversidade. Vai sair uma estratégia europeia para a biodiversidade, 2030. Uma estratégia completamente revolucionária para a produção agrícola. Isto vai ter implicações diretíssimas na política agrícola comum, que até agora tem sido pautada por ajudas à produção. E, portanto, o que é que isso trouxe? Estes anos todos de apoios à ajuda à produção. Quanto mais produzo, melhor. Então, para eu produzir mais, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que consumir fertilizantes, pesticidas, químicos, etc, etc. E, portanto, o reverso da medalha desta política para o ambiente não é muito bonita.
E aquilo que esta estratégia diz, que é conhecida em português, acho que se chama do prado ao prato, pelo menos o Luís Mira da CAP foi assim que ele iniciou a dizer, porque é farm to the fork, é de facto tornar os produtos alimentares europeus. A ideia que está aqui é vamos fazer uma agricultura para que os produtos alimentares produzidos na Europa sejam conhecidos mundialmente pelo seu nível de qualidade nutricional e de sustentabilidade. Claro que isto custa dinheiro, mas vamos ter. Muito rapidamente, aqui um dos objetivos, por exemplo, da produção é, até 2030, reduzir a 50% a utilização de químicos, por exemplo. Ou reduzir o uso de fertilizantes em 20%. Ou reduzir a aplicação de 50%, a venda de 50% de antibióticos na pecuária, e que isto, aliás, tem um problema que tem a ver com nós, quando consumimos muitos produtos com antibióticos, temos resistência aos antibióticos. E apostar, sobretudo, numa agricultura de base mais orgânica. E também, do lado da procura, a senhora quer fazer uma revolução na etiquetagem dos produtos alimentares. E, portanto, o consumidor, quando vai a um supermercado ou uma mercearia e quiser comprar, seja o que for, tenha uma linguagem que lhe diga o que é que significa em termos nutricionais, em termos de impacto no ambiente, de sustentabilidade, etc. Portanto, há toda aqui uma série de objetivos. Querem reduzir aqui o desperdício alimentar e impor objetivos obrigatórios a cada Estado-membro até em 2030. Vamos avançando. Eu já devo ter esgotado. Não esgotei? Quase. Estou quase a acabar. Um pilar tem a ver com mobilidade, sobretudo é para desenvolver toda a infraestrutura europeia dos postos de carregamento de veículos elétricos. E depois temos aqui então um pilar número 8, que é talvez dos mais, é muito importante, porque é aquele que suporta os outros todos, que é o mecanismo de transição justa. O que é que isto significa? O mecanismo de transição justa significa um fundo, que aliás é gerido ou foi trabalhado pela doutora Elisa Ferreira, e que neste momento tem 7,5 mil milhões de euros, mas o objetivo é chegar a 100 mil milhões. E, portanto, há todo um quadro de investimento que está a ser desenhado e que neste momento teve que ser reequacionado por causa do Fundo de Recuperação para o Covid, para suportar toda esta transição. Porque uma das coisas que nós sabemos, isto é muito importante, esta neutralidade carbónica, se nós não tivermos atenção, ela pode ser a causa de maiores desequilíbrios e desigualdades sociais. Porquê? Porque normalmente, isto vê-se, aliás, não sei, quando foi a última vez que foram comprar uma máquina de lavar, um frigorífico, e podem comparar os frigoríficos classe B ou classe A++. E, de facto, estes classe A++ são mais caros do que classe B. E, portanto, as famílias de menores rendimentos, provavelmente, como isto têm que ter o dinheiro ali para comprar o equipamento, optam pelos frigoríficos mais baratos, que não são os mais eficientes. Por exemplo, outro aspecto tem a ver também com as pessoas com baixa literacia. Eu não sei se algum dos presentes alguma vez já teve a ousadia de se candidatar a um incentivo do governo para janelas duplas em casa. Eu já tive. Eu devo dizer, trabalho nisto há 20 anos ou mais. Olha que eu tive que fazer 3 chamadas lá para me explicar o que é que queriam para aquilo. Portanto, eu só pergunto, e já tive a oportunidade de dizer a quem de direito, que foi a Sra. Ministra do Ambiente, dizer, isto contém a minha história, como é que está à espera que as pessoas que não, quer dizer, só sabem que passam frio, sabem que até podem ter alguma capacidade de investimento e, portanto, precisam só da ajuda destes incentivos, que no meu caso, o incentivo que foi só eu tomar a decisão, porque depois demorou tanto tempo a vir o incentivo, então que eu depois até já não precisava dele. Naquele momento, por acaso, mudei as janelas todas da minha casa e dava-me jeito, bastante jeito, mas depois, quer dizer, nós temos que fazer a despesa e depois, passado 3 ou 4 anos, que foi 3 anos e meio que demorou, é que me chegou o incentivo. Nessa altura já nem precisava, já absorvia aquela despesa. E, portanto, quem não tem esta capacidade de despesa, de fazer este investimento inicial e de perceber como é que pode fazer,
de facto pode ser promotor destas desigualdades sociais maiores, de aumentar. E, portanto, quem tem capacidade de investimento e quem tem mais literacia e mais rapidamente em linha com a neutralidade carbónica e as outras pessoas não. Portanto, é preciso muita atenção e definir mecanismos de política pública para não ficar, de facto, ninguém para trás. A mesma coisa se passa com as empresas. Há empresas com maior capacidade de ajustamento. Por exemplo, a central de Sines, a Carvão, vai fechar. O que é que se faz àquelas pessoas? A EDP o que está a fazer é, algumas até já estão vendadas quase ir para a reforma e, portanto, vão ser reformadas, mas as outras não. E, portanto, o que a EDP está a fazer são programas de formação para aquelas pessoas que sabiam trabalhar numa central a carvão passem a saber trabalhar na gestão de um parque solar ou de umas eólicas ou de outro sítio ou outra coisa qualquer. Mas isto é EDP. Uma empresa mais pequena, porventura, não terá esta capacidade. Eu costumo dar sempre um exemplo das oficinas independentes de automóveis. Das oficinas onde nós vamos fazer revisão, mas sem ser as de marca. Porque as das marcas são obrigadas a evoluir, porque a Renault está a vender cada vez mais Renault Zoe elétrico e, portanto, as suas oficinas vão ter que saber lidar com os veículos elétricos. Por acaso, não precisam de ser muito lidados. Mas e as oficinas independentes, que ainda são os bons milhares em Portugal? Como é que vão ter capacidade de um dia para o outro, ou progressivamente, se houver, como está perspectivado, uma transição de veículos de combustão interna para veículos elétricos, essas pessoas ou têm formação para fazer outra coisa ou vão deixar de ter clientes. Portanto, é esta transição que nós temos de dar atenção, que se chama a transição justa, e é para isso que aquele fundo existe. Para custear estes custos sociais e económicos da recriação de emprego, a reconversão de tecido empresarial, etc, etc. Portanto, está aqui muito em jogo, esta parte está aqui acautelada, digamos assim. Estamos mesmo a acabar. Portanto, o pilar 9 é um pilar dedicado à investigação e desenvolvimento e o pilar 10 é dedicado à componente política. A Europa quer assumir uma liderança em termos mundiais na salvaguarda e na solução das alterações climáticas e da biodiversidade. E precisa disto. Precisa disto para fazer com que o seu pacto imposto funcione dentro de casa. Porque sem esta liderança não tem espaço e não ganha poder, por exemplo, na mesa da Organização Mundial do Comércio, como eu já expliquei. E, portanto, há toda uma lógica da chamada diplomacia verde que está a ser trabalhada pela Europa. E é por isso que eu digo que é talvez uma oportunidade para a humanidade aqui a partir da Europa. Em Portugal, tenho só 2 slides, em Portugal o que é que me acontece? Na altura, eu peço desculpa, agora estou a ver que este slide está em inglês, peço desculpa, a seguir ao Acordo de Paris, portanto, em 2016, o Primeiro-Ministro António Costa, na Cimeira de Marrakech, decidiu dizer e afirmar que Portugal queria ser neutro em carbono em 2050 e que, portanto, ia mandar fazer um estudo para ver como é que isto podia acontecer. E, portanto, de facto, em 2017 foi feita uma chamada internacional. Eu fiz parte do consórcio que ganhou e estive muitíssimo envolvida neste roteiro para a neutralidade carbónica. Só para vocês terem aqui uma ideia, quer dizer, nós temos 3 setores em Portugal, que é o setor das indústrias de energia, produção de eletricidade e refinação, este cinzento, que é dos edifícios, e o azul, que é o dos transportes, com elevada capacidade de reduzir emissões. Portanto, é aqui onde é mais fácil e mais barato comparativamente a outros setores, como a agricultura ou como a indústria. Eu não vou passar por isto e, portanto, o que é que isto significa para nós? Eu, da minha perspectiva, que sou muito otimista e que tenho aquela máxima que o futuro, grande parte do futuro, eu posso ter alguma coisa a dizer, portanto, não... Vamos dar corda aos sapatos e vamos ver, de facto, o que isto significa de oportunidades para Portugal. Nós temos muitos recursos renováveis e sustentáveis, temos muitos ecossistemas rurais que podemos usufruir destas novas políticas que aí vão aparecer do Pacto Ecológico. Temos que mudar esta nossa forma de produção sem perder competitividade e mudar o nosso consumo, a nossa forma de consumirmos sem perder graus de bem-estar razoáveis. Não é apetecer fazer 50 viagens de avião por ano, aquilo que me permite, se eu tiver dinheiro, faço-as. Não tenho... É uma questão de valores novos que nós temos que ver. Há aqui alguns riscos e ao papel, mas eu deixo isso para a discussão e para as perguntas que queiram. Eu acho que falei de certeza demais, peço desculpa, faço sempre isso. Obrigada.
questões em três patamares diferentes, um mais político, um mais tecnológico e um mais territorial. O mais político, o que me parece, é que eu não tenho dúvidas que a União Europeia não vai ter grande dificuldade, e acho que está a ver isso como uma oportunidade económica, em termos de liderar a inovação, de se afirmar a nível mundial nestas políticas muito suportadas agora pelo Green Deal. Portanto, não tenho dúvidas. A questão é que isso não chega à Europa, como a professora já referiu, ter essa liderança. E por isso é que eu também ando a acompanhar diariamente, quase obsessivamente, como é que as sondagens nos Estados Unidos têm estado a evoluir. Porque eu tenho a percepção que, tal como em Paris conseguiu trazer a China para um acordo, porque a então liderança do Obama conseguiu juntar-se à Europa para conseguir esse marco, porque sem a China e sem os Estados Unidos é muito difícil conseguir. Não há salvação do planeta. Esquece. Vamos direto ao Aí é adaptar e perceber como é que nos adaptamos aos piores cenários. É verdade. E por isso o dia 3 de novembro e dias seguintes, porque pelo visto não é só o dia 3 que se vai saber, vão ser datas marcantes, que podem ser decisivas, entre saber se vamos estar a ter quase uma década perdida em termos de política de ação climática, ou se pode voltar a haver alguma esperança para voltar a... Porque não se consegue convencer a China a acelerar a transição, e a China tem estado a fazer fortíssimos investimentos nas renováveis e noutras áreas, sem os Estados Unidos fazer o trabalho de casa. É muito difícil impor o que é que seja a China, porque do outro lado tem os Estados Unidos a dizer que isto vai arrefecer, como ainda ouvimos já há uns dias. Esta é a questão política que eu acho que vamos ter que esperar que haja uma boa decisão nos Estados Unidos. Do ponto de vista tecnológico, gostava de ouvir a professora sobre duas questões que eu penso que são relevantes e que parecem a neutralidade de carbono, que vão ter um papel decisivo. Porque a nível da eletricidade eu penso que se vai conseguir descarbonizar sem grandes dificuldades, fruto dos investimentos nas renováveis e na eficiência energética, mas do ponto de vista dos combustíveis, e entra aqui a indústria e entra aqui a mobilidade, são, digamos assim, hoje em dia há um conjunto de tecnologias disponíveis. Há um conjunto de tecnologias emergentes, por exemplo, hidrogênio, que agora se fala muito por causa da questão dos gases renováveis, e nomeadamente se for produzido à base renovável. E, portanto, eu tinha duas questões, que é o papel que investimentos como os do hidrogênio, mas outros também, podem ter para ajudar a acelerar a descarbonização na indústria, que precisa de combustíveis de grande poder calorífico e, portanto, não é a eletricidade renovável que vai fazer essa transição, e a nível dentro dos transportes, do setor da aviação. Eu tenho sentido que o setor da aviação anda, claro que este ano é um ano terrível para o setor da aviação, mas tem-se visto muito pouca evolução tecnológica no sentido da neutralidade carbónica no setor da aviação. Eu sei que há iniciativas de compensação de emissões, mas não é a mesma coisa. Pronto. E o terceiro ponto, dar nota que é a título pessoal, nós temos uma empresa que tem trabalhado, neste momento está a trabalhar em 5, e a partir de outubro vai estar envolvida em 6 projetos europeus de inovação, financiados pelo Horizonte 2020, e essa é uma das nossas missões, é trazer o máximo de financiamento para empresas, para universidades e para territórios a nível nacional. Aqui o que eu sinto é que, com exceção, se calhar, dos municípios da área metropolitana do Porto e de Lisboa, aquela formação que referiu para que os colaboradores menos formados pudessem se adaptar aos novos tempos, eu quase que diria que há muitos autarcas que, fora dessas áreas metropolitanas, precisariam de rebuscar ideias, porque hoje em dia não é possível projetar e planear e gerir cidades sem ter estas questões no seu pensamento. Porque não basta termos grandes políticas, depois os territórios continuam a ser muito lentos a fazer a transição. Bom, sobre a questão política eu não vou dizer mais nada, porque o Pedro disse exatamente o que eu penso também. Em todo caso, mesmo no cenário em que ganhe o Donald Trump, eu penso que a Europa não vai voltar atrás nisto, porque esta transição que está aqui pensada do Pacto Ecológico também não se faz de um dia para o outro. E não nos podemos esquecer que os Estados Unidos são Estados, são muitos Estados, há muitos níveis de política, não é? E nós assistimos a muitas contradições dentro daquele país. Vemos meios de algumas cidades a fazerem, por exemplo, política direta para as cidades, no sentido da neutralidade carbónica e da adaptação às alterações climáticas, que não tem nada a ver, completamente em contrário às ideias do Governo Federal.
vemos empresas a tomarem atitudes que nada têm a ver e em contradição total, e estão-se nas tintas para o que diz o Sr. Trump. E, portanto, os Estados Unidos é um país muito interessante porque não é muito um país em pirâmide, como alguns países, como nós somos até um bocadinho mais. Esperemos as sondagens, eu também, estando a ver as sondagens quase todos os dias, os democratas, em princípio, ainda estão à frente nos principais estados, portanto, mas sim, obviamente que é muito mais simples, é mais rápido se trouxermos a China, se trouxermos os Estados Unidos para o palco internacional e assumirmos, porque ter um Biden ou ter um Trump na Organização Mundial de Comércio a debater um mecanismo de taxas de carbono na fronteira da Europa, quer dizer, é muito diferente, de facto. Relativamente à parte tecnológica, há uma série de ações e de setores que é difícil. A parte da indústria, nós quando fizemos o roteiro para a neutralidade carbónica, andamos a fazer um levantamento aos principais setores da indústria em Portugal, cerâmicas, vidros, aqueles fornos de elevada temperatura, o que é que existia de disponibilidade tecnológica, porque este roteiro que nós fizemos vai até 2050. Mas uma das coisas que nós decidimos à partida fazer era que íamos considerar opções tecnológicas que já existissem no mercado, mesmo que fossem muito caras, agora. Porque são muito caras agora, normalmente o ciclo de uma tecnologia é que começa a cair o preço no futuro. Mas nunca utilizamos opções tecnológicas que ainda não estivessem no mercado. E na altura fizemos um levantamento, identificação de alguns fornos elétricos, por exemplo, a siderurgia que nós temos cá em Portugal, ali na Maia, na Maia não, em Pai Pires, é um forno de elevada temperatura de arco elétrico, portanto, e já existe lá há muitos anos. E há soluções de opções de fornos de elevada temperatura, que é onde é mais difícil, de base elétrica, que podem ser utilizados. O calor de média e de baixa temperatura, há opções de solar térmico altamente eficientes. E é uma das coisas que no roteiro nós apontamos, é incentivos à indústria no sentido da adoção de solar térmico para calor na indústria, por exemplo. A aviação, sim, a aviação é aqui um bocado um patinho feio. Porquê que a aviação não tem acontecido nada? Porque, como o Pedro disse, não se vê a aviação a fazer nada. Não se vê a aviação a fazer nada porque os Estados não põem nenhuma restrição à aviação. Todo o querosene que os aviões usam é zero taxas. Zero. Não há 1 cêntimo de taxas ali, nem de impostos, nada. É livre de taxas. Portanto, eles têm sempre foram um setor muito acarinhado, porque era promotor do turismo, etc. Mas, neste momento, começa a haver algumas soluções, mas mais na base dos e-fuels, mas tudo ainda como é que se diz, ainda em teste. Em termos comerciais, o que eu vi foi um avião elétrico, com a bateria, que conseguiu fazer 600 km. Fazia Lisboa-Porto. A Europa está a pensar em proibir os voos abaixo de 600 km. Portanto, a ponta aérea Lisboa-Porto vai à vida e, bem, do meu ponto de vista, não faz sentido. É preciso incentivarmos o comboio com mais frequência, de melhor qualidade. Isso está a acontecer. Agora, com o que está a dizer nas autarquias, isso é o papel, é aquele último ponto, o papel dos diversos atores. Me parece-me impossível quem governa uma cidade ou um município aliar-se deste quadro que tem à sua frente. É impossível. Agora, pode ter uma de duas situações. Está informado, mas vai fazendo o estado da arte, portanto, o chamado business as usual, não é? Sem grande rojo. Ou pode, de facto, definir um caminho que vá também no sentido definir de forma proativa. Eu sei de alguns municípios em Portugal que me convidam, a mim e a outras pessoas, mas sei, de que estão a pensar em estratégias locais alinhadas com a neutralidade carbónica. E isso significa olhar para dentro do município e perceber quem são os emissores ali dentro. Quer dizer, eu não sei por acaso devia ter visto. O São João da Madeira está no Pacto dos Autarcas, não sei. Não faço ideia. Estar no Pacto dos Autarcas significa que já alguém dentro do município fez um trabalho que foi um levantamento das atividades, quem são os principais emissores de CO2,
a perspectiva, como é que se perspectiva isto no futuro, que é para perceber onde é que vai ser necessário intervir, não há de ser no próximo ano, mas há de ser daqui a 2, 5 anos, etc., e perceber esta ideia de fazer análises perspectivas e de natureza um pouco mais estratégica. O que é que São João da Madeira quer ser neste contexto? É um concelho com muita indústria e, portanto, tem aqui muito pano para mangas. E perceber onde é que estão os riscos, por exemplo, imaginem que na próxima segunda-feira acordam e está declarado o estado de neutralidade carbónica. Onde é que estão os riscos? Quem são os setores de produção do concelho que podem sofrer com isso? Porque são esses que precisam de ser identificados, avaliados. Como eu digo, isto não é para ser feito, a neutralidade carbónica é para 2050, já se fala em 2040. Mas isto já vai doer, no bom sentido do termo, até 2030. Reduzir 50% de emissões até 2030 já é muito significativo e, portanto, alguns, a tal lei climática há de aparecer em Portugal, enquanto aparecer em Portugal vai aparecer nos vários autarquias. Uma pergunta mais política do que... mas gostaria de uma resposta bastante prática. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a exploração de lítio em Portugal, já que poderá ser bastante expressiva para a União Europeia. É só isso. Ok. É muito fácil. Eu, por acaso, já resolvi essa questão na minha cabeça. Eu sou frontalmente contra a exploração de lítio se ela ocorrer em áreas protegidas. Acho que devia ser simplesmente proibida. Não devia ser permitida. E há alguns sítios em que apanha partes de áreas protegidas. Portanto, essa eu acho que nós não devíamos fazer. Relativamente à exploração de lítio em outras áreas, não podemos ser, de facto, desonestos, porque eu sei que preciso de lítio para o meu telemóvel e se eu quiser um dia ter, ou se eu usufruir de um veículo elétrico, eu sei que aquele veículo elétrico tem uma bateria de lítio e aquele tem que vir de algum lado. E, portanto, só vem de 2 sítios, em termos globais. Ou vem de explorações que não têm qualquer controle ambiental, que são explorações, por exemplo, da Colômbia, etc. E, portanto, a tal degradação da biodiversidade lá é capaz de ser mais grave, é muito mais grave do que se vier de uma exploração de lítio controlada, feita na Europa, porque nós cá, apesar de tudo, temos mais regulamentos ambientais para a indústria extrativa e temos mais mecanismos de controle. E, portanto, digamos que o lítio... mas o que eu gostava mesmo, para lhe responder agora como política, era que Portugal, que o meu país, desenvolvesse como se diz, um cluster de engenharia para sermos os melhores do mundo a recuperar lítio onde ele já existe, nas várias baterias, como começando a existir, etc. Nós temos engenharia, temos ciência para fazer isso. Temos imensos milhares e milhões de euros que vêm daí. Devíamos começar, em vez de sermos extrativos, sermos reconversores de lítio e ir buscar lítio. Eu preferia mais esse caminho. Professora, mas segundo estudos científicos, dizem que nós temos uma fortuna, uma fortuna em lítio que ninguém mais tem, suponho. Isso não sei, mas pelo menos temos muito lítio. Temos muito lítio mesmo. E vamos deixá-lo no solo ou então há aqui que fazer um balanço, não é? Claro. Não, mas eu respondi-lhe, quer dizer, o que eu sou contra a exploração do lítio é se ela for feita em áreas protegidas. E há muito lítio em áreas protegidas em Portugal. Eu acho que aí não devíamos mexer mesmo. Okay. Agora, fora das áreas protegidas, com a legislação que saiu há pouco tempo, não sei se saiu, se esteve em consulta pública, eu ainda não sei, não tenho a certeza. Não se tem falado muito nisso, acho eu. É muito exigente em termos ambientais, não posso ser contra, porque... Pois. Mas também, nós temos muito lítio debaixo do solo, mas temos ainda mais lítio tendo os milhares de telemóveis que nós temos no país e que está a ir... Sim, mas ele também veio de algum lado, não é? Pois, mas devíamos estar a recuperá-lo. Ok, muito obrigado. Obrigada. A questão que coloca é que temos tudo delineado a nível da União Europeia, mas o projeto europeu está débil, parece-nos. Temos tido exemplos disso. E se essa debilidade se afirmar, qual é o caminho que teremos? Outra questão que falaram na Rússia, na China e nos Estados Unidos, e acho que não podemos pôr do lado dos russos. Os russos têm grande parte do território no Ártico,
e tem a extração de petróleo de xisto e tem mais quebra-gelos dos restantes países para avançar nesse sentido e a poluição vai ser maior. Outra questão que também gostava que falasse, que saiu também hoje nas notícias, um artigo que sai de 2 investigadores da Universidade de Aveiro, a nível do impacto do novo aeroporto de Montijo, vem tudo contra o que é falado na questão ambiental na área de Montijo. Obrigado. Obrigada. Sobre debilidade, foi o termo que usou, debilidade europeia. Eu não sou a pessoa mais indicada para responder, sou uma curiosa em termos de política europeia, não sou especialista, mas esta debilidade, na minha perspectiva, vem muito daquilo que têm sido os movimentos políticos mais e que apanham alguns países do Oeste, Hungrias, etc. Eu não sei se com esta inundação de euros, de milhões de euros, essa debilidade não fica mais resolvida. Porque a debilidade europeia, no fim do dia, acaba direto ou indiretamente nos euros. E, portanto, a Europa, eu tenho visto esta conversa da Europa. A primeira vez que eu fiz um estudo foi com o Dr. Félix Ribeiro, onde eu trabalhava, já foi para aí há 15 anos, e ele já falava num cenário em que a Europa ia desaparecer daí a 5 anos. E, portanto, isto é muito antigo. Muito antigo, quer dizer, tem anos, não é assim tão antigo. E, portanto, é uma debilidade, mas é um equilíbrio que nós vamos tendo, mas que eu não sou muito, não tenho a percepção de que, tenho a percepção de que nos nossos desentendimentos europeus prevalece, o interesse é maior ficarmos juntos do que estarmos separados. E vamos ver qual é o resultado deste Brexit, que tudo indica não vai estar assim tão simples. E isso pode ser um ensinamento para os outros países da União Europeia. Mas, como eu digo, isto é de curiosa, é de sofá, esta minha apreciação. Sobre a Rússia, é verdade. A Rússia é um ator muito importante, sempre, porque tem produção de combustíveis fósseis gigantescos. Aliás, a Rússia abastece a Alemanha, em termos de gás, e, portanto, temos uma grande dependência, em termos de Europa, temos uma grande dependência da Rússia. Portanto, é um ator que não podemos desprezar de todo neste impacto ecológico. Sobre o aeroporto de Montijo, pensei que também me ia perguntar frontalmente, e eu respondo frontalmente, sou contra ou a favor, eu sou completamente contra o aeroporto de Montijo. Por vários motivos. Primeiro, porque nós temos que perceber o que é que se nós queremos. A aviação internacional é um dos setores que tem estado em explosão total. Desde logo por causa do modelo de negócio das low cost, não é? E é preciso perceber porque é que são low cost, porque é que as low cost conseguem ser low cost. Eu não me parece que... E as low cost vieram desenvolver muito, e isso é inegável, o turismo, ok? Agora, eu ouvi uma vez uma entrevista, tipo há um ano atrás, penso que é presidente da Organização Mundial do Turismo, dizer que, e era o primeiro homem do turismo mundial, que o formato de turismo que nós desenvolvemos nos últimos anos não é esse turismo que nós queremos. Nós queremos turismo, sim senhora, queremos turismo de valor acrescentado, mas queremos um turismo mais devagar. Não queremos um turismo de ir a Nova Iorque passar um fim de semana. Chego lá à quinta-feira e venho ao domingo à noite. Eu posso fazer isso. Conheço pessoas que fazem isso. Ou ir passar um fim de semana a Paris e depois vou passar outro fim de semana a Dublin e depois vou passar mais uma semana. Epá, qual é o sentido que isso tem em termos de... Não estou a pôr em causa. Isto é uma reflexão que cada um é que tem que fazer para si, não é? Mas a aviação tem sido muito acarinhada para um modelo de turismo, no meu entendimento, não muito correto. E a verdade é que chegou-se a situações, como na cidade de Barcelona, na cidade de Veneza, em que de quase, não é guerra que eu quero utilizar a palavra, mas de um grande desconforto para as pessoas que vivem nessas cidades e que descaracterizam as cidades. Eu, por acaso, tenho estado a trabalhar num projeto sobre o bairro de Alfama,
como é que se pode transformar aquele bairro, e tenho apercebido das várias fações do problema. Desde logo das pessoas que foram despejadas do bairro de Alfama pelos donos das casas que, com alguma recuperação, conseguem transformar as casas em alojamentos locais para os turistas, mas também tem a percepção dos turistas que depois ficam muito desanimados porque alugam um apartamento em Alfama e eu falei uma vez com um casal de franceses e por cima tinha chineses e ao lado tinha americanos e afinal não estava nada num bairro de Alfama, como ele tinha pensado e que lhe tinha vendido. Portanto, estava enganado e estava furioso. E, portanto, temos que perceber qual é o tipo de produto de facto que queremos oferecer. Portanto, a aviação prende-se muito com o turismo, mais do que com o trabalho. Uma coisa que a pandemia veio mostrar é que nós podemos, muitas das viagens de trabalho que fazíamos de avião, afinal, podem ser descartadas. E vão continuar a ser descartadas. Por isso, a aviação, nesse aspecto de viagens de trabalho, algumas não. Estou a pensar nas feiras, isso de facto é preciso ir, estar com as pessoas e falar cara a cara, etc. Isso não. Mas há muita reunião, que eu já fui e que atualmente penso, mas eu não precisava ter ido, porque a Covid veio-nos mostrar que é possível fazer isso. Portanto, com este pano de fundo, eu pergunto porque é que é preciso, de facto, pensarmos num novo aeroporto. Ou melhor, acho que devemos pensar num novo aeroporto. Agora, não é nesta modalidade, porque o aeroporto de Montijo é uma coisa de transição. Muito rápido, muito barato, etc. Por acaso, não fica em cima do estuário do Tejo, a infraestrutura, mas fica ao lado. Ora, as aves, e sobretudo uma ave, que é a ave, agora não me lembro, não sei o que é do bico vermelho, que é a ave oficial da Holanda, não sabe se a reserva do estuário do Tejo acaba ali ou acaba mais ao lado. E, portanto, a pista está a 5, 6 km do principal corredor de aves migratórias. Depois deste tudo que sabemos de biodiversidade, mas é que estamos todos a brincar aqui. É impossível ser a favor do aeroporto de Montijo. É impossível. Para mim, é impossível. Eu não consigo defender o aeroporto de Montijo em lado nenhum. O Sr. Ministro, já tem-se muito comigo, mas eu peço desculpa. Ele sabe a minha posição. Portanto, não sei. Acho que devia pensar, sim senhora, no novo aeroporto, mas não é aquela solução, de facto. Não sei qual será, mas não. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a sua excelente intervenção. Foi totalmente esclarecedora sobre o diagnóstico e os passos que temos que dar para o futuro e agradecer a sua vinda a São João da Madeira no contexto do Covid. Foi um grande esforço pessoal que fez e, portanto, em nome do município, queria agradecer. E eu aproveitava esta oportunidade para partilhar um pouco a caracterização do nosso município em termos de emissões. Nós temos esse levantamento. Os últimos dados são de 2018 e é muito interessante verificar, em termos de toneladas de emissão, o principal contribuinte é o setor dos transportes na nossa cidade. Já com os postos de carregamento elétrico que tem no município? Implantamos o primeiro este ano, para o Mobié. Já vamos implantar outro na cidade. Portanto, vamos ter 2 com o Mobié e da iniciativa privada já temos também alguns. Da iniciativa do município, com o Mobié esperamos 1 ano e meio para instalar o primeiro posto. Foi um verdadeiro drama, com telefonemas todos os dias. Agora o segundo está nas mãos da EFASEC, que está a construir o segundo posto. Mas o principal contribuinte é os transportes, que é muito interessante, com 402.200 toneladas de emissão. Só depois é que vem as indústrias, com 320.000. Depois, o setor dos serviços, com 182.000. Depois, o setor residencial, com 141.000. Depois, a iluminação pública. E, a seguir, o setor de recolha e tratamento de resíduos. Portanto, esta é a caracterização. E, portanto, temos aqui identificado o perfil do nosso município e os setores que devemos atacar. Em termos de evolução, ao longo dos anos, em linha com o que a senhora professora há pouco mostrou, a partir de 2009 e até 2013 houve uma queda significativa de emissões, o período da crise,
económica ou financeira, a partir de 2014 começou a subir. Mas ainda não estamos, em 2018, ainda não estávamos ao nível de 2009. É muito interessante verificar. Portanto, ainda estamos muito afastados do ponto em que estávamos em 2018, em 2009, mas com um crescimento significativo a partir de 2014. Agora, de facto, em termos coletivos, temos um desafio, que é reduzir a utilização das viaturas automóveis, apostar no transporte coletivo e apostar, obviamente, no transporte elétrico. E, portanto, são claramente desafios. Vamos adquirir agora viaturas elétricas para o parque do município, também, e vamos apostar na instalação, cada vez mais, de postos de carregamento elétrico e no transporte coletivo. Em todo caso, também perguntava à senhora professora, até 2030 é já ali. Pois é, daqui a 10 anos que é pouquinho. É partíssimo. Perguntava-lhe, em termos políticos, se acha que é possível fazer a transição para a neutralidade carbónica sem medidas de caráter impositivo, ao nível da produção. Porque o problema está, efetivamente, como disse, na produção. De que modo, o que é que antevê que possa estar no horizonte, a médio prazo, ao nível de alterações aos sistemas de produção? Se vamos ter que abdicar de produtos, se há setores que vão ter que encerrar, o que é que se antevê, no fundo? Quer dizer, não sei bem, à partida nós vivemos em sistemas políticos em que a história não nos mostra, não nos diz, não nos proíbe. Vamos fazendo, como é que se diz, instrumentos, muitas vezes com sinal preço ou instrumentos fiscais, que levam as empresas ou os consumidores finais a optar mais por um caminho do que por outro. Quando, por exemplo, foi criado aquilo que se chama o comércio de licenças de emissão na União Europeia, em que tem milhares de instalações industriais, também tem instalações nacionais lá, e deve ter, se vocês aqui têm 300 e tal mil toneladas da indústria, significa que de certeza há aqui unidades de São João da Madeira que devem estar no comércio de licenças de emissão, porque é acima de 20 megawatts, não sei. E, portanto, o que é que significa estar neste comércio de emissões? Significa que por cada tonelada de CO2 que emite, porque está a consumir um combustível fóssil, está a pagar um determinado preço. Durante muito tempo o preço foi muito baixo, 5 euros, 7 euros, eu hoje verifiquei, estava a ter quase nos 30, está nos 28,9 euros. Isto significa que isto é um sobrecusto para aquela empresa, portanto, o dono daquela empresa, no próximo investimento que tiver que fazer relativamente à sua fonte principal de, imaginem, de calor, vai equacionar que tipo de caldeira vai comprar, ou de forno, depende, não é? Que tipo é que vai comprar? Porque ele já percebeu que tem que pagar aqueles 30 euros por tonelada de CO2 e, portanto, vai entrar com esse elemento nos cálculos para tomar a decisão do próximo ciclo de investimento. Eu costumo dizer que isto é sempre, temos de pensar, não é fazer investimentos antes do tempo, porque os investimentos têm um tempo certo para serem rentabilizados, mas é no momento em que eu estou a fazer o meu próximo investimento, que eu estou a planear, tenho que entrar em linha de conta com alguns elementos. E aqui é que entra a política pública. E, portanto, este preço do CO2, para quem estiver abrangido por este comércio de emissões, é um elemento importante. Podemos pensar, ou pode-se vir a pensar, noutro tipo de elementos desta natureza, numa taxa de carbono para quem não está no comércio de emissões também, por exemplo, como forma de acelerar, porque quem não está não paga, pode não saber e, portanto, vai, quando for comprar no próximo forno, continua a preferir, não sei, gás natural, eventualmente. Outra coisa é pensar no sistema de oferta, de facto, e perceber quando é que o gás natural começa a ter que ser pensar no phase-out do gás natural, porque já está a ser pensado nisso. Aliás, um dos objetivos do hidrogênio, eu peço desculpa porque estão a falar do hidrogênio e eu não sei, acho que não falei, um dos objetivos deste projeto do hidrogênio
é que, para já, ele pode ser produzido em Portugal a preços competitivos no mercado internacional a partir de energia solar, de renováveis, dedicadas. Portanto, sair com o selo Green Hydrogen, hidrogênio limpo, e é exportado como hidrogênio limpo, e essa é uma mais-valia de exportação. A outra coisa é o hidrogênio ser até 20% do volume pode ser misturado no transporte da rede de gás natural. E até 20%, grosso modo, quem utiliza gás natural, por exemplo, na indústria, não precisa de fazer nada ao seu equipamento. A partir de 20%, para já, o transporte nas condutas já nem é seguro, portanto, tem que se equacionar. E, portanto, pode ser pensado também, o hidrogênio tem essa vantagem de ir limpando progressivamente a indústria. Algumas indústrias, mas estamos a falar de 2 ou 3 em termos de demonstração, portanto, ainda é muito cedo, acho eu, estão a começar a usar, na Dinamarca há um caso, acho que não me lembro se é de hidrocerâmica, que já utiliza um equipamento que consome hidrogênio puro, mas ainda é caríssimo, quer dizer, estamos a falar ainda de tecnologias que estão ainda a começar a entrar agora no mercado, quer dizer, não sei se já vão estar disponíveis para o tal meu próximo ciclo de investimento, este hidrogênio, estas tecnologias de queima de hidrogênio puro na indústria. Nos automóveis, nos caminhões, no transporte de mercadorias, não tenho dúvida. Mas é o puro, não é aquele que vai nas condutas de gás. Isto das condutas de gás, nas infraestruturas de gás, põe um problema, que é o problema de nós não sabemos o que é que vamos fazer à infraestrutura de transporte de gás. Porque se o gás natural começa a sair, por exemplo, daquilo que disse, eu não sei, porque estou a achar muitas emissões no setor dos serviços. O setor dos serviços, por norma, é aquele que está mais eletrificado e não sei se tem a ver com consumos de gás associado ao aquecimento, não sei. Mas nesta lógica da descarbonização, por exemplo, um dos vetores principais é a eletrificação do consumo. E, portanto, eventualmente, uma política pode ser a promoção de equipamentos elétricos, em detrimento dos equipamentos que utilizem combustíveis fósseis. Isto, claro, que configura aqui, isto tem que ser visto com muito cuidado, porque isto configura um apoio altamente em via direta às produtoras de eletricidade, como é evidente. Mas, por outro lado, também estamos a abrir muito a regulação e a possibilidade ao consumo próprio, à produção para autoconsumo, por exemplo. Embora ainda estamos na infância disso. É muito fraquinha, no meu ponto de vista, a legislação que existe para essa promoção de produção nos telhados das nossas casas. Isto é uma orquestra, tem que ir tudo ao mesmo tempo. Assim, a política portuguesa, sem ser o Ministério do Ambiente, perceba o que é os desafios do Pacto Ecológico. Isso, porque o Ministério do Ambiente eu sei que percebe. O problema é, às vezes, o Ministério da Economia. Eu não percebo assim muito. E por isso é que há bocado falei na inovação política. Que isto ter a coisa dividida em ministérios, parecem silos, às vezes dificulta estas transições que se querem. Eu sou deputado do Partido Socialista pelo Distrito de Aveiro, não estou aqui nessa qualidade, mas esta reflexão deixa-me um conjunto de angústias ainda maiores do que aquelas que me trouxeram cá. E tenho, enfim, se quiser, 3 provocações, sobre as provocações nesse sentido, para nos ajudar a pensar sobre estas matérias. Eu dou um exemplo muito simples de como nós embarcamos rapidamente em discursos que às vezes parecem mais fáceis, nós, opinião pública, cidadãos, sem nenhuma distinção. Nós já falamos aqui das eleições americanas, se ganha um, se ganha outro, qual é o impacto que isto tem depois em políticas nesta área. O slogan do Sr. Joe Biden, que eu apoio naturalmente, acho que é um todo apoio, é Buy American. É um slogan, comprar americano, traduzindo, é um slogan dedicado aos swing states, àqueles estados que decidem as eleições americanas, que são estados tradicionalmente avessos a este tipo de políticas, que têm forte impacto nas decisões sobre políticas ambientais americanas, e curiosamente o candidato mais liberal, que seria mais à esquerda para nós, tem um slogan que é dedicado a esses estados e, portanto, precisa de convencer esses estados, curiosamente com o tipo de políticas que estão naturalmente mais próximas, mas que são um bocadinho contrárias. Isto não é um desânimo, mas mostra
muitas vezes como é que a realidade ultrapassa o que são as vontades que nós temos. E é nesse sentido que eu tenho 3 provocações para fazer, avançando nas discussões do aeroporto ou do corredor entre Lisboa e Porto, que são muito simples, relativamente simples. A primeira tem a ver com a ideia do que é para nós um recurso. E é um exemplo simples e é a primeira provocação. Os postos de petróleo, se quisermos, é um recurso poderosíssimo, movimentou a economia e os países nos últimos muitos anos. Mas nós nunca equacionamos, por exemplo, olhar para a Amazónia como um recurso e eu estar disposto, enquanto país, a pagar para que um determinado país ou um conjunto de países não utilize aquele recurso. Eu dizer assim, esse recurso é tão fundamental para mim, a humanidade, que eu pago esse valor que eu tenho, tal como pago o petróleo quando preciso dele. Que esta era a primeira provocação. Isto é claramente uma alteração profunda no paradigma de gestão de recursos, se quisermos, numa perspectiva mais global. O que significaria, por exemplo, que países como o Brasil e alguns países que apanham um bocadinho a meia mancha da Amazónia, menos pressão, mas teriam de facto uma fonte de recursos para preservar o património e, portanto, conseguem tirar valor económico de uma outra forma desse solo. Um segundo ponto tem a ver, e acho que falou aqui muito bem sobre isso, são os ciclos de pobreza. Nós sabemos que, há muitos anos que sabemos isso, a sociologia sabe isso há muitos anos, pessoas pobres tendem a ter, ou melhor, filhos de pessoas pobres tendem a ser pobres ou ter mais probabilidade de pobreza. Infelizmente é assim há dezenas de anos. São ciclos muito difíceis de cortar. Quando nós entramos muita desta discussão, um dos receios é exatamente esse. É que estes ciclos de pobreza afetem sobretudo essas pessoas. E o exemplo que dava do frigorífico é um exemplo claro. Ou da máquina de lavar. Uma máquina de categoria B é um bocadinho mais barata e à partida tem a mesma quase tecnologia, os botõezinhos estão tão bonitos e a carcaça é igualmente bonita, portanto fica bem em casa e são menos 100 euros ou 200 ou o que for. E isso levanta um problema muito grande do tipo de políticas, até de benefícios fiscais, se quisermos, que nós temos que adotar para isso. E um terceiro ponto, para não monopolizar, porque tinha aqui muitas questões, tem a ver com os desequilíbrios. Nós falamos dos desequilíbrios mundiais, depois falamos dos desequilíbrios entre países, mas podíamos ir aos desequilíbrios regionais e depois entre os regionais aos municipais, às freguesias. Nós, ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, estamos a tentar lidar com desigualdades enormes do território. Dou-vos um exemplo que é aqui bem perto, porque eu conheço muito bem, que sou Algarve das Neves. Mas há outros municípios na mesma situação. Há municípios que estão muito à frente neste tipo de políticas, há municípios que reciclam porta a porta e já dão sacos de cor própria aos seus eleitores, aos seus municípios, mas há municípios que têm taxas de cobertura de rede de água e saneamento baixíssimas, que têm de milhões e milhões para infraestruturar. E vão ter que fazer estas diferentes políticas ao mesmo tempo. Um esforço enorme que faz com que, de facto, haja uma diferença enorme de competitividade entre os territórios. E dou um exemplo que é muito caro: Oliveira das Meixas, da Madeira, Valcâmara, Santa Maria da Feira, que tem muita indústria. Estes 4 concelhos representam quase 6% do PIB. É um impacto enorme. E há coisas simples que têm impactos muito imediatos. Exemplo, nós temos sempre, evidentemente, receio de deslocalizar empresas, porque isso significa emprego. O emprego é riqueza, é qualidade de vida. E temos receio porque deslocalizamos para territórios que têm outro tipo de políticas, sobretudo ambiental, portanto, e conseguem fazer os mesmos produtos a custos muito menores. E um grande impacto no preço destes produtos é energia, é o custo da energia. Ora, se nós fazemos uma mudança de paradigma, há territórios como este que têm uma pressão maior para ir atrasando, se quisermos, esta mudança inevitável, mas para ir atrasando. E há um exemplo simples, e também gostava de falar um bocadinho sobre isso, que tem a ver com a forma como nós olhamos para a gestão da energia. As nossas empresas não podem receber atenção diretamente da produção de energia. Portanto, eles não podem receber da produção, fazer a transformação numa pequena central para média tensão e a partir daí distribuir uma espécie de pequena central mais localizada que permite. Isso baixa os custos da energia a um valor brutal. Isso permitiria que muitas destas empresas aqui tivessem custos de produto final
muito mais baixo. É só uma transformação nisto, é só permitir diretamente a produção para as empresas, elas fazem o processo de distribuição interna e são coisas para as quais nós temos infraestrutura. Falta-nos só, depois entre cada empresa ou dos clusters de empresas, a própria estação que permite isto. E, portanto, do ponto de vista da gestão da energia, gostava que pudesse falar um bocadinho sobre isso. E, por último, um terceiro ponto tem a ver com os comportamentos e com... ou quarto. Sim, tem a ver com os comportamentos. Eu sou da área da psicologia, não consigo evitar isso. Eu, no fim, estou sempre a ver uma pessoa e um decisor final por uma assinatura num papel qualquer e a dizer sim ou não. Se quiser, um bocadinho como o Saramago dizia na história do século de Lisboa, houve um momento em que dissemos avançamos ou não, sim ou não, e essa decisão depende sempre de uma pessoa em última análise. Nesta pandemia, nós conseguimos, os investigadores conseguiram mostrar o impacto direto que foi parar forçosamente. E os números são, ficamos todos um pouco excitados até com os resultados, com os efeitos. Mas há um reverso aqui, que é as pessoas olham para esses números muito interessantes e dizem, bom, parece que já saem peixes nas águas de Veneza, dos canais de Veneza e tal. Impressionante. E é impressionante. Mas a maioria das pessoas começa a dizer, este ano não fui de férias, este ano não viajei, este ano eu tive que ficar mais em casa. Ou seja, nós podemos ter as pessoas a perceberem mais rapidamente o impacto que é quando nós tivermos que ter, eventualmente, se chegarmos a ter, políticas mais agressivas do ponto de vista ambiental. E isso esta paragem, os dados que ela nos trouxe, pode ter exatamente o efeito contrário se o discurso não facilitar esse tipo de mudanças, e também gostava que pudesse falar um bocadinho sobre isto. Obrigado. Se eu entendi bem, como num recurso como o Estado da Amazónia, poder ser pago por todos. A Alemanha já fazia isso. A Alemanha, há muitos anos, tem uma linha enorme de investimento para as comunidades da Amazónia, alavancada em muitas áreas, de promoção tecnológica local, de formação, mas estamos a falar de muitos milhões de euros. E deixou de pagar quando o Sr. Bolsonaro não quis assumir um discurso e uma atitude relativamente aos incêndios que tipicamente, e acho que ficou relativamente claro, foram provocados por quem precisava de terrenos, uns madeireiros ou agricultores ou o que fosse, que não são as populações locais, são as grandes empresas, nomeadamente brasileiras e outras, e portanto a Alemanha e o governo brasileiro não se entenderam e a Alemanha parou de pagar isso. Esse modelo, esse paradigma de um pagamento de todos os países do mundo para manter o pulmão da Amazónia foi discutido há bastantes anos atrás e na altura não foi aceito pelo governo brasileiro porque foi entendido como uma ingerência na gestão dos recursos nacionais e, portanto, foi liminarmente recusado. Mas já foi discutido várias vezes, volta ou não volta é discutido isso. Portanto, mas a última instância, lá está, a última pessoa é sempre o Presidente do Brasil que vai aceitar ou não aceitar a forma de ficar dependente de governos estrangeiros relativamente a um recurso que, na verdade, é seu. Seu porque está no seu território, não é? Sobre a questão dos ciclos da pobreza e como é que vamos não deixar ninguém para trás nesta transição. Aí eu devo dizer que a política pública tem um caminho enorme para andar e para fazer e é uma política nova. Aquele exemplo que eu há pouco referi, caricato, da minha experiência de candidatar-me a um incentivo, quer dizer, de facto aquilo não funciona. Só funciona para um conjunto de pessoas que percebe minimamente e que tem um determinado grau de investimento, de disponibilidade financeira e depois vai receber. A mim isto não me faz sentido, esta lógica, não me faz sentido. E saiu agora há pouco tempo um novo pacote com incentivos mais generosos, mas na mesma linha. E, portanto, eu sou bastante crítica desse tipo de incentivos. Preferia muito mais outro tipo de lógica que os ingleses há muitos anos implementaram, direcionado, por exemplo, à eficiência energética nas habitações,
Eu já discuti isto, por exemplo, com pessoas do gabinete do José Sá Fernandes e que estão disponíveis para testar este em Lisboa, que é, quer dizer, eu não percebo nada de energia, não sei nada. Sei que há umas janelas melhores que as minhas, sei que passo frio e, portanto, a única coisa que eu devia ter e saber era um telefone a quem eu devia telefonar e tinha só que dizer. Eu gostaria, quero que venham ver, quero mexer-me na minha casa em termos energéticos. E eu fiz isso, testei isso com um sistema inglês, na altura, até fui ao Google Maps, vi uma rua de Bristol na altura, fingi que vivia lá e preenchi depois uma ficha para online. 48 horas depois, eu tinha no meu e-mail um auditor, um técnico, a propor-me 2 horas de 2 dias na semana da frente para ir visitar a minha casa. Ia visitar, portanto, eu não tenho que saber nada de extraordinário e, portanto, qual é essa configuração? Portanto, há um painel, um grupo de técnicos que estão disponíveis, que são pagos na altura era o Carbon Trust, ou Energy Trust, portanto, era um fundo financiado pelo governo inglês, que pagava a estas pessoas que estavam disponíveis, estavam espalhadas pelo Reino Unido todo e penso que é uma medida que ainda continua a funcionar. Essa pessoa vem a casa, é relativamente simples, há um checklist, vai vendo o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer, há alguns indicadores para no fim da visita dizer, olha, tem uma primeira fase rápida e que lhe pode custar 1.000 euros, tem uma segunda fase que melhora mais isto e mais aquilo, mas já pode custar entre 3 e 4.000 euros, etc. A pessoa decide e diz, ok, então vamos para a primeira fase porque eu não tenho mais de 1.000 euros, e faz o que está a fazer. E depois, a partir daí, é direcionada à pessoa para tratar com um conjunto de empresas que é à sua disposição, depois a pessoa escolhe a empresa que vai chamar, que está certificada por este Carbon Trust, como empresas que podem funcionar. E são as empresas que recebem o incentivo do Estado, não é a pessoa. Está a ver? Portanto, as empresas têm um orçamento para vir fazer a mudança das minhas janelas de 3.000 euros, eu só pago à empresa 2.000 ou 2.500. O resto, eu não tenho, porque se me estão a dar incentivo é porque eu não tenho os 3.000 euros. Porque se me estão a dar incentivo, afinal, eu tenho os 3.000 euros, então para que é que me estão a dar incentivo? A não ser que eu fosse buscar emprestado, que eu vá buscar emprestado, mas normalmente as pessoas de classes com melhores rendimentos não têm acesso a uma capacidade de endividamento muito limitada. Portanto, há aqui toda uma filosofia de mecanismos de apoio a estes aspectos e, sobretudo, que se queremos levar isto a sério e em pacote, quer dizer, grande, que se calhar tinham que ser pensados de outra maneira. Aquilo que estava a falar dos custos do sistema de energia, se eu bem percebi, portanto, vamos pensar aqui numa zona industrial, cada empresa pode produzir a sua própria eletricidade, é isso? Não, tem a ver com a forma como recebe. As empresas têm que receber de uma determinada forma. Ok. Mas, no fundo, é como se as empresas pudessem ir mais a montante e receber a energia quase direta. É como se tivesse a barragem quase direta. Ok, sem passar pelos transformadores. E a empresa tem esse transformador. Ok. Isso reduz brutalmente os custos, poderá reduzir brutalmente os custos de energia. Várias empresas têm estes cálculos todos. Isso permite, sem ter mais nenhum tipo de investimento, reduzir drasticamente o produto final. Os políticos não sabem tudo. Aliás, os políticos muitas vezes nem sabem muita coisa. Têm que ter a capacidade de ouvir e de perceber e ver as consequências de uma opção ou de outra opção e depois sugerir. Por exemplo, ele foi muito sensível a esta lógica das unidades de energia e avançou, claro, ainda é uma primeira fase, é muito modesto aquilo que está na legislação das comunidades de energia, mas é uma primeira fase. Antes dele fazer isso não havia nada, era zero em Portugal. Portanto, se isso é uma opção, se é custo eficaz para a indústria, se conduz à competitividade da indústria, eu não vejo. É preciso perceber se há alguma limitação do ponto de vista tecnológico, se não houver, se é só regulatório, por isso é que existe a política pública. É para ajustar a regulação, se dá de uma maneira ou dá da outra e não sei. Portanto, se é só uma questão de regulação, é uma questão de abordar a política pública e fazer... Investimento, mas está a dizer se é mais barato? É incompatível, realmente.
Não percebi, é incompatível. Mas está a dizer que é mais barato, quem é que fazia esse investimento? Era a indústria. Isso é uma espécie de uma comunidade de energia para a indústria. E, por exemplo, toda a lógica das redes inteligentes é funcionamentos em ilhas, precisamente. E, portanto, é para isso que estamos a ir. Havia ainda a questão das políticas agressivas do ponto de vista ambiental, não é? Pois, eu acho que essa é a última fronteira, digamos, da conversa e da discussão, que é o que é que um europeu ou um ser humano no século XXI pensa sobre os direitos que tem. Eu, neste momento, tenho o direito de viajar de avião às vezes que me apetecer. A pergunta que eu faço é, tenho mesmo esse direito? Quando sei qual é o impacto destas minhas viagens de avião? Eu acho que não tenho. Eu tomei uma decisão no tempo do Covid sobre viagens de avião. Vou viajar 2 vezes por ano, uma de lazer e uma de trabalho. Não me interessa o resto. Pá, se não for possível, não vou. Também estou numa situação em que posso fazer isso, atenção. E a verdade é que já fui convidada para ir a falar a 2 conferências em 2021. Aceitei, mas se for à distância. Houve um que disse, então não. Eu disse, então não vou. Peço desculpa. E expliquei porque é que estava a fazer isso. Ainda por cima, conferências sobre sustentabilidade. E, portanto, eu disse, olha, ainda por cima, nesse aspecto. Portanto, não vou. Paciência, olha, tenho muita pena e vocês também, paciência. E depois reconsiderar assim, está bem, então podem ir. Portanto, já comprei 2 viagens de avião. Ainda não sei onde é que vou gastar a minha viagem de avião em 2021. Em 2020 não vou. E de lazer é a mesma coisa. Eu saía pai 2, 3 vezes por ano e vou passar a sair uma. É uma decisão que eu tomei. Porque acho que é isso. Porque eu vi a Veneza com os peixes lá, ouvi 10 pássaros ao mesmo tempo na minha varanda de Lisboa, etc. E porquê é que eles estavam lá? Eu não sei se estavam, eu é que não os ouvia. Porque há muitos aviões a passar por cima da minha casa. E, portanto, eu quero ouvir os pássaros. Ora, se eu quero ouvir os pássaros, enquanto não houver aviões silenciosos, eu não vou andar pelo meio do avião. E, portanto, é tal coisa, isso é a última fronteira, é questionarmos. Não acredito muito em sistemas políticos que nos impõem coisas. Não acredito que isso funcione. Isso dá origem a muitos outros problemas que acho que ninguém quer. Mas acredito no poder da informação, no poder da reflexão das pessoas e de tomarem determinadas decisões aliadas com aquilo que é o conhecimento que têm. E isso também é um caminho e é um aspecto que está um pouco descurado da nossa, quer dizer, a parte tradicionalmente chama-se educação ambiental, não é? Mas que é muito nas escolas, etc. Mas acho que devíamos falar disto mais abertamente nos opinion makers, nas redes sociais, quer dizer, olha, por isso, porquê é que acham, eu perguntei isso ao Miguel Sousa Tavares, porquê é que acham que tem direito a andar de avião às vezes que lhe apetece? Não tem. A partir do momento que sabe qual é o impacto da sua viagem de avião, deixou de ter esse direito. Não é? Portanto, isso é um caminho que é preciso fazer, isso é o mais demorado. É uma pergunta muito rápida. Eu sei que a professora Júlia Seixas fez parte de um grupo de 4 docentes que fez aquele estudo Pensar o Futuro. Não, Pensar 2030. Aquilo são ideias, não é bem um estudo, Pronto. sim. E lá veio referido, digamos, qualquer coisa relativa aos carregamentos de carros elétricos na cidade. Eu não percebi bem qual era essa ideia. Sim, aquilo foi um documento que eu e mais 3 colegas escrevemos durante a consulta pública daquela visão do professor António Costa e Silva. E resolvemos pensarmos, ok, o documento do professor António Costa e Silva tem é uma listagem com muitas coisas, muito boas, eu conheço há muitos anos e tenho milhões das ideias e das opiniões sobre ele. Mas faltou-nos ali, depois de ler aquilo, muitas coisas, chegamos ao fim e dizemos, mas afinal, qual é o Portugal que nós queremos atingir com isto? E qual é o Portugal que nós queremos daqui a 10 anos? E então foi um bocado mais nessa linha que decidimos escrever. Esse exemplo concreto tem a ver um pouco com aquela ideia que é uma espécie de democratizar o sistema energético. É uma ideia que eu defendo, tenho que demorar um bocadinho a explicar isto, que tem a ver, tradicionalmente era o que eu estava há pouco a dizer, o sistema energético é governado de forma centralizada por 2 ou 3 ou 4 empresas.
E atualmente nós temos a possibilidade, nomeadamente tecnológica, de nós sermos parte ativa desse sistema energético. Quando eu tenho possibilidade de ter painéis solares na minha casa, porque é que eu não hei de ter painéis solares na minha casa? Para consumir a eletricidade que precisar, quando não precisar, vou injetar na rede. E estou a utilizar um recurso, que é uma disponibilidade do meu telhado, para produzir eletricidade. Da mesma maneira, os carregamentos, o sistema de carregamentos, também está muito centralizado em 2 ou 3 empresas. E, portanto, estamos outra vez no sistema de centralização do sistema energético em 2 ou 3 operadores, meia dúzia, vá lá. Quando, na verdade, se tiver uma garagem na sua casa, o que é que faz? Tem que comprar um adaptador, um transformador, etc. E pode carregar o carro imediatamente. Qual é o custo que isso tem? É baixíssimo. Então, a pergunta é, nas cidades, nas partes, no resto do chão dos prédios, normalmente funcionam serviços. Pastelarias, cafés, restaurantes, cabeleireiros, sei lá. Então, porquê é que essas pessoas todas não podem ser fornecedores de carregamentos elétricos? Porquê é que eu tenho que estar à espera da FASEC ou do Magalp? Isto é uma espécie de Airbnb dos carregamentos elétricos, foi o que eu escrevi lá. Ok? Portanto, eu já confirmei, eu não disse esta ideia, mas uma vez estava numa reunião com o engenheiro Ramalho, presidente da FASEC, e disse, isto tecnologicamente é viável ou não é viável? Tem algum problema do ponto de vista tecnológico? Ele disse, não tem problema absolutamente nenhum. É até uma ideia bastante simples. Eu disse, muito obrigado, então a partir de agora vou começar a dizê-lo em público. Pronto, e foi o que eu fiz. Portanto, lá está, é mais uma vez um modelo de negócio. Claro que o tipo da pastelaria nem não faz ideia do que é, mas se calhar com um pequeno investimento é um fornecedor de eletricidade para o carro que lhe estacionar à frente, depois é preciso ter, provavelmente, não sei, os detalhes ficam para os engenheiros. Mas tem direito a receber. Mas depois tem direito a receber, com cartões, é facílimo. Mas a EDP deixa fazer esse fornecimento? A EDP não tem que deixar. Aí é que está. É que a democratização do sistema energético é mesmo para acabar com esse tipo de raciocínios. A EDP não tem que deixar, quer dizer, se chegar à conclusão que é um sistema benéfico para todos, e os postos de carregamento é de facto uma coisa que são importantes por causa da ansiedade da autonomia dos automóveis, porque demoram algum tempo, é um caso em que podia ser mais... Eu até posso estar disponível para pagar a mesma coisa e, portanto, a Galp ou a Mobier ou a FASEC, quando tem um posto de carregamento, está a ganhar uns cêntimos por cada quilowatt-hora que está. Então, porque é que a pessoa da pastelaria também não pode ganhar? É a mesma coisa. Portanto, mais uma vez, é um modelo de negócio e depois a regulação. E a regulação é a política pública que tem que fazer. E a inovação? E a inovação, sim. Mas é possível. É porque eu testei isto. O senhor da FASEC, que eu não sabia o que eu estava a dizer. Então, em nome da Visita da Madeira, Muito obrigada. aqui temos Pois. Bom. É o chapéu. Que lindo!